Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio, eu sou médium sensitivo. E hoje eu vou mostrar a vocês, peguem lápis e papel aí e peguem o, é, o evangelho de hoje é de João 20, do 20 do 2 ao 11. E o 11 ao 18, né? O salmo de hoje é o 62. E hoje a primeira leitura é Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Esses são os versículos de hoje. Mas hoje vamos ver ouvir o Evangelho, que é de João 20, de 1 ao 2, do 11 ao 18. E é assim, ó. Vamos lá, e depois a gente analisar. Nós vamos analisar junto o Evangelho, né? Que é assim, ó. Começando do 2, né? Ela saiu correndo e foi. Mas eu vou ler do primeiro, porque eu não sou o padre, eu não obedeço. Eu vou ler todinho, que a leitura todinha é assim, ó. O sepulcro vazio. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhe: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e os outros discípulos saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam junto e o outro discípulo corria mais depressa. Chegando primeiro ao túmulo, inclinando-se, viu a faixa de linho, viu a faixa de linho no chão, mas não entrou. Esse discípulo aqui, ó, como ele era mais novo do que Pedro, ele mais jovem, ele conseguiu correr na frente. Certamente esse aqui era um mais jovem, né? Vamos supor assim que era, supor não, vamos continuar, depois a gente vê isso aí. Simão Pedro, aí não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. E eles observaram a faixa de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo que tinha chegado primeiro no túmulo entrou também e viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido as escrituras segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. E os discípulos, então, voltaram para casa. Maria tinha ficado perto do túmulo do lado de fora chorando. Enquanto chorava, inclinava-se para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, e um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei aonde colocaram. Disseram isto. Dizendo isto, Maria viu-se para trás e enxergou Jesus em pé. Mas ela não sabia quem era. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: Senhor, se fosse tu, foi tu que o levaram, disse-me onde colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e aclamou em hebraico: Rabine, que quer dizer, mestre? Jesus disse: Não me segues, porque ainda não me segures ou não me abrace, porque ainda não subi para junto do Pai. Mas vai e diz aos meus irmãos. Quando Jesus não quis que quando, Maria Madalena foi uma discípula de Jesus muito fiel. Ela tinha muito que agradecer porque ela ia ser morta apedrejada e Jesus
salvou da morte, da apedrejamento, né? E trouxe ela para ser uma discípula dele, né? Então, como não tinha apóstolo mulher, então ela apenas ficou como discípula, né? Mas foi uma discípula fiel, estava lá e viu a humildade dela dizer assim: se tu levasse o corpo do meu Senhor, dizem onde está que eu vou buscar. Ela não foi com ignorância, dizer, seu ladrão, você roubou aquilo. Então, é que não foi com ignorância, ela foi com humildade, né? É assim que as pessoas têm que agir, com humildade. Aí ela realmente era Jesus. Aí ela, na hora ela também fez uma menção que ia abraçar Jesus, né? Aí Jesus falou o que? Disse a ela: não me tocas, não me abraça, porque ainda não subi ao Pai. Isso quer dizer que isso aí foi o terceiro dia, né? Que o terceiro dia ele já tinha descido à mansão dos mortos, ele já tinha descido ao lugar impuro, e ele também estava impuro, não podia abraçar ela, né? Então ele teria que subir ao céu, né? Receber a benção do Pai pelo todo o trabalho que ele fez na terra, receber a benção do Pai, voltar à terra e falar com seus companheiros, explicar a ele, e em seguida voltar ao céu, da forma que os companheiros dele vissem, né? E contasse a todos, né, o que aconteceu. Então, ele desceu a mansão dos mortos e depois subiu ao céu, né? E hoje ele está sentado à direita, né, do Pai. Então é isso. Maria Madalena, ela foi uma discípula, muito fiel, muito fiel. Algumas religiões aí, gente, ultrapassam o limite. E algumas religiões, né, dizem que Maria amava Jesus carnalmente, que Maria teve filho com Jesus. Isso é um absurdo imenso. É coisa que... Só coisa o capeta que bota na cabeça desse povo, pelo amor de Deus. Aí são coisas assim que chocam as pessoas. A falta de compreensão que essas pessoas têm. Incrível a falta de compreensão que esse povo tem das coisas de Jesus Cristo, da Bíblia, das coisas assim. Às vezes as pessoas falam assim, não, é porque Maria teve vários filhos, que acharam vários... os arqueólogos acharam corpos, né? Acharam múmias, e que tinham lá, não sei quem, filha de Maria. Isso é porque é o seguinte, aqui acontece assim, porque Maria, né? Aí o pessoal querem botar uma filha e querem colocar o nome da filha com o nome mesmo daquela pessoa santa, né? Daquela pessoa que trabalhou. Vocês têm o seguinte, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, e na Zona Norte de Natal chegou um padre chamado Padre Tiago, acho que no século passado, né? Não muito distante, no século passado chegou esse padre, e o nome desse padre era Padre Tiago. Nessa época que ele chegou aqui, e ele fez um trabalho imenso, criou várias escolas, mais de 30 igrejas. Ele construiu mais de 30 igrejas. Quando ia construindo um conjunto, e ele ia construindo uma igreja, foi nessa época que fizeram vários conjuntos, cerca de, não lembro mais, mas uns 10 conjuntos na Zona Norte, nessa região. E eu cheguei aqui, muito pequeno aqui, e alcancei e segui toda essa trajetória, né? Aí Padre Tiago veio para cá. Quando na época não existia, se existisse era uma ou duas pessoas com o nome de Tiago, né? De Tiago. Hoje na Zona Norte existe tanta gente, eu acho que mais de 100 pessoas na Zona Norte tem o nome de Tiago. Agora, por que esse nome? Por que esse nome foi conhecido? Por causa das pessoas colocaram o mesmo nome do padre Tiago Jason, que ele era belga, né? Ele era belga, chamava ele de padre francês, americano lá, mas ele era belga. Então ele já subiu, né, para o andar de cima. E então é o seguinte, é isso que aconteceu. Então faça uma alusão, faça uma comparação com o que aconteceu aqui na Zona Norte, nesse caso, né, de Padre Tiago, que você vai entender por que tem tantas pessoas com o nome de Maria e filha de Maria. Era Helena, filha de Maria, não sei quem, filha de Maria. Então tinha também pessoas, homens com não sei o que nome, dizia
irmão de Jesus, irmão de Jesus. Mas esses irmãos de Jesus, primeiro esses que estavam com ele, com Maria, que queriam entrar para ver Jesus, e Jesus falou aquela frase de ontem, né? Que os irmãos dele também, aqueles que se juntem a ele, dentro da família dele, que siga a palavra dele. Esses irmãos daquela época eram os primos. Hoje é porque as pessoas dizem assim e fazem um sobrenome com irmão de Jesus, ou filho de Maria. Então, eles passaram a ser muito conhecidos no Oriente, né? E na África e no mundo inteiro. Então é isso que acontece. Não é porque ele era, a Maria teve filho, Maria teve só Jesus como filho. Ela não teve nenhum filho, mas ela não teve nenhuma relação carnal com José e nem com homem nenhum na época. José compreendeu isso e o Espírito Santo controlou tudo, né? José compreendeu isso, né? Então, gente, foi mais um vídeo para você. Escuta, compartilhe, dê o like e preste atenção no que vocês pensam, no que vocês dizem, né? E curta, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal e uma boa noite para vocês. Que Jesus lhe acompanhe, vocês e Maria, a mãe de Jesus, acompanhe vocês em todos os lugares que você for. Amém.